Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um encontro dos estudos de livros do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais, o terceiro livro da série Transição Planetária. Hoje será o capítulo 5, terminando o capítulo 5, e depois vamos estudar rapidamente, que é pequenininho, o capítulo 6. Nós queremos agradecer a todos que participam aqui dos nossos estudos, ao vivo, ou depois até pelo canal YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que vocês desliguem os seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita, sobre o seu evangelho, sobre a vida espiritual. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, eu deixei desligado aí o vídeo para a gente poder ter conseguir ter uma boa conexão aqui, porque pode ser que dê algum problema. Eu vou voltar um pouquinho só, tá? No texto, para a gente lembrar um pouquinho do capítulo 5, porque tinha uma entidade que estava falando pelo Rafael, como é o nome do rapaz? Acho que é Rafael, né? Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Então, era um rapaz, né, que está Rafael, médium Rafael, ele estava falando por ele, né, se manifestando por ele, primeira entidade. Ele não era inimigo do Eduardo, né? Ele tá só sintonizado com o Eduardo, com os pensamentos dele, ele não fala que sintonizou com ele. E aí, no final, agora, já depois que o doutor Bezerra conversou com ele, tudo, né? Ele vai falar, aqui antes, tem um pouquinho aqui, ele vai falar com ele assim, olha, ele percebe que essa entidade, ele ainda não tinha feito nenhum encontro para, justamente assim, uma doutrinação, que ele fala aqui, ó, porque você não fruiu vibrações apaziguadoras na comunicação pelo choque anímico. Ele coloca esse detalhe, passou assim rapidamente, eu botei entre parênteses, porque eu ia falar e hoje eu trouxe até o trechinho. O que é o choque anímico? Ele é uma terapia feita pelo fluido animalizado do médium. O médium está encharcando o espírito com esse fluido. Isso é uma terapia. E os médiuns movimentam essa energia e o espírito experimenta uma sensação de alívio ou uma sensação desagradável, porque diminui o impacto no desequilíbrio dele, né? A entidade está perturbada. Então, isso vai diminuir esse impacto, aí eles ficam, às vezes, irritados, né? Os que estão mais rebeldes, ou ele vai ficando, se sentindo mais aliviados. Então, ele fala aqui, o doutor Bezerra está falando, olha, você não fluiu ainda disso, né? Pelo que ele fala, é a primeira vez que ele está se expressando, né? Aí ele vai dizer para ele que, mais na frente, ele pede para que ele aproveite esse momento para conhecer Jesus. E aí o doutor Bezerra fala com ele, sabemos que o irmão é gentil e tem sentimentos nobres. Lógico que isso é ele que, né, com o seu espírito evoluído, está conseguindo detectar que ele tem isso, mas ele está numa pressão vergonhosa pelos inimigos, porque ele está hipnotizado, né? Todos eles sempre estão ali pela entidade maior, lá, o chefão. Então, enquanto o doutor Bezerra falava, o Germano foi aplicando passes, tirando as energias, e aí o doutor Bezerra, com a vibração de amor e de compaixão, envolveu essa entidade, e também uma ação do passista, lá foram as palavras finais do Bezerra, essa entidade adormeceu e foi desligada do médium, Rafael, pelo Elvídio, que é o que está com eles. Agora vamos começar hoje o capítulo com a outra entidade. Então, logo em seguida, observamos que Dona Márcia encontrava-se sob a ação de um espírito tresvairado, que lhe produzia contorções angustiantes, transfigurando-lhe a face, que ficou deformada,
com os olhos demasiadamente abertos, enquanto escapava pelo canto da boca uma baba peçonhenta. O comunicante, com alguma dificuldade, a princípio bradou. Aí eu botei ente 2 como se fosse a entidade 2, tá? Os feiticeiros que criaram a Santa Inquisição agora se entregam à necromancia, obrigando os mortos a atenderem os seus caprichos. Misturam-se com os desencarnados para constranger-nos com a sua verborragia cansativa e inútil, vestindo-se de bons samaritanos da ridícula parábola do seu mestre. Por que me evocaram? Que pretendem de mim? Eu botei aqui sublinhado essa verborragia cansativa e inútil, porque na última vez que a gente estudou, lembra que eu trouxe aqui o depoimento da Eulália Bueno, dizendo de um espírito que falou que é muita pretensão dos doutrinadores acharem que eles vão falar com o espírito e ele vai mudar, porque a maioria desses espíritos que estão ali nessas reuniões, eles não aplicam o que eles falam. Eles falam, mas não seguem. É o caso aqui do Eduardo, né? Que fazia palestra, falava de várias, por exemplo, para não fazer aborto, ele mesmo estava propondo, né? Ele vai falar na frente. Então, ele vai reclamar. Por que me evocaram? Porque pretendem de mim. Aí o Elvídio, que é o benfeitor da casa, né? Com voz mansa, ele esclareceu. Essa é uma casa que se dedica à comunicação com o denominado mundo invisível, de onde viemos e para onde todos retornaremos, pois que a casa do Pai tem muitas moradas, sendo essa a legítima e inevitável. Cabe-nos o dever de esclarecer que não exercemos a necromancia, porque um amigo aqui está por espontânea vontade, ou talvez sob ordens de algum sicário que o escraviza às suas paixões torpes. Surpreendentemente, Miranda vai contando, o visitante permaneceu em silêncio, escutando as explicações. Porém, apresentando faces deformada, quase lupina, os olhos miúdos e brilhantes, enquanto externava terríveis vibrações de ódio e de desprezo. Eu estava escutando, mas com essa feição. Aí depois ele falou: miseráveis discípulos do carpinteiro criminoso, cuja crucificação não foi suficiente para acabar com a sua vida e seus propósitos vergonhosos. Hoje, quando ensaia o renascimento das ideias dele, após o seu fracasso ao longo dos tempos, pelas adulterações e crimes cometidos em seu nome, pretende dominar novamente a Terra, o que jamais permitiremos. Cada foco, todo núcleo onde ele se abrigue, nós destruiremos, porque conhecemos os seus chefetes, que são os mesmos miseráveis de outrora, que destruíram povos, saquearam o Oriente e que aspiram às grandezas de um novo Império Romano, impossível de ser reedificado. Conhecemos vocês de antes e sabemos do que são capazes, mas nós também dispomos de armas de sedução, de intriga, de destruição, porque conhecemos os seus pontos vulneráveis, os seus calcanhares de Aquiles, e nenhum escapará das nossas hábeis manobras. Interrompendo, o irmão Elvídio elucidou. Reconhecemos que já transitamos por esses caminhos escabrosos, porém, trata-se de uma página virada que faz parte do nosso passado. Essas experiências, que nos conduziram antes a condições penosas de resgate, são-nos hoje abençoadas lições para não repetirmos os mesmos erros. As ameaças de destruição dos nossos centros de atividade não nos intimidam, porque temos como templo a natureza e como altar para a devoção o próprio coração, qual aprendemos com Jesus. E a entidade vai falar. Seus lamentos não me sensibilizam, porque conheço as técnicas dos farsantes, que apelam para os sentimentos dos fracos, a fim de os conquistar e depois os trucidar. Hoje formamos um exército de combatentes bem equipados para a batalha, considerando a nossa vantajosa posição fora do corpo. Estamos reunidos em um verdadeiro exército, sob comando vigoroso, utilizando das técnicas modernas de sedução e interferência psicológica. Já não avançamos em bando desordenado, agora muito mais experientes e conhecedores dos pontos nevrálgicos dos novos apóstolos. Desmantelaremos os seus novos mosteiros e castelos, porém de dentro para fora. O orgulho e a presunção, a sede de dominação que remanescem nos diversos chefetes das agremiações cristãs, especialmente aquelas que se dizem conduzidas sob as luzes do Consolador, não se manterão de pé. E o novo período da humanidade será construído sob temor a Deus. Novo período de decadência arruinará a terra e dos escombros a tradição hebraica retirará o Deus único e vitorioso. Aí o Elvídio vai falar
a terra jamais voltará a ser governada por um povo, ou um déspota, ou um legendário guerreiro, mas sim por Jesus Cristo, que aguarda pacientemente que nos entreguemos ao seu amor. Não mais as armas que destroem que irão se sobrepor aos instrumentos da misericórdia e de compaixão, que, conduzidos pelo amor, erguerá a humanidade fraternal e solidária pela qual todos sonhamos. Aí ele continua falando. Qualquer tentativa de diálogo nesse momento é improfícua, pois que sempre será derivada para as ideias fixadas demoradamente ao longo dos séculos, no caso da entidade, né? Aí ele continua. Nesse instante, as discussões, por mais claras e objetivas, redundarão inúteis. Em razão disso, iremos recorrer à terapêutica do sono tranquilizador para futuros cometimentos. Essas elucidações lógicas, e aí o Miranda está explicando, de alguma forma sensibilizaram o rebelde, que se manteve em silêncio, escutando e reflexionando. O amigo Germano cercou-se do médium, ainda no caso da médium, né? E deu início à aplicação de fluidos anestesiantes, enquanto o mentor, com monotonia na voz, sugeria o adormecimento ao comunicante. No caso, o vídeo foi falando e aí a entidade foi. Menos de 2 minutos, o visitante espiritual repousava com algum ruído em profundo sono hipnótico. Delicadamente desligado da abnegada médium, foi acomodado em maca especial para as futuras providências. Dr. Bezerra, visivelmente emocionado, orou ao Senhor Jesus agradecendo-lhe as bênçãos auridas e suplicando misericórdia para aqueles espíritos que se compraziam no mal, assim como para as criaturas humanas distraídas no corpo e distantes da sua realidade, como espíritos que são. Um ar balsâmico, suavemente perfumado, tomou conta do ambiente, enquanto flocos delicados de luz caíam sobre os presentes. Eduardo, mergulhado nas suas preocupações, chorava copiosamente, apoiado pelo nosso Virgílio, enquanto Iracema demonstrava aflição interna diante da conjuntura em que se encontrava. Ambos foram conduzidos ao lar, o mesmo ocorrendo com os médiuns. A noite avançava no rumo da madrugada. E aqui a gente troca de texto, porque a gente já falou sobre esse finalzinho aí, nós falamos na outra aula. Vamos passar para o capítulo 6. Terminamos o 5. Então, vamos lá. Aí, teve essa reunião quando, no amanhecer o dia, o senhor Eduardo se recordou parcialmente do sonho revelador. Após meditar alguns minutos, ele se lembrou da oração, né, do benefício da oração, e aí ele fez a oração e proporcionou harmonia íntima. Já acordou afetado. Com a ajuda da prece, o mentor Elvídio inspirou a decisões inadiáveis, de modo a libertar-se da obsessão, né, da constrição obsessiva de que se tornara vítima. Ele reconhecia o abismo de natureza moral ao qual se atirara voluntariamente. Captou a ideia de reunir a diretoria da instituição com o objetivo de afastar-se da presidência. Ele era o presidente da casa. Né? E, em seguida, a ideia de manter uma conversação digna com a esposa. Aí ele seguiu para tomar as providências, solicitou uma reunião com os demais diretores da nobre casa, no que foi atendido com gentileza por todos. Depois, ele começando na reunião, ele fez uma fervorosa oração em que suplicava a ajuda divina, solicitou uma licença da administração do núcleo, justificando problemas íntimos de certa gravidade, comprometendo-se em continuar militando nos labores, quer dizer, trabalhando na casa no que ele pudesse, né? Mas não queria mais ficar na direção. Ele afirmava ser incapaz de permanecer na direção e considerou que ele próprio se encontrava necessitado de redirecionamento pessoal e espiritual. Também informou os companheiros a sua disposição de divórcio com a esposa. Ao exposto inicial de alguns amigos, todo mundo já sabia o que ele fazia, né? Que todo mundo na casa já estava ciente que ele tinha aqueles casos que ele, de vez em quando ele saía do matrimônio, porque também já não era... ele fala aqui que ele não estava tendo matrimônio mesmo, casamento com a esposa, já não tinha separação de corpos e tudo, então o pessoal já tinha essa desconfiança. Eles espantaram quando ele falou que ia pedir o divórcio, né? Mas eles compreenderam, tiveram a compreensão em torno da fragilidade humana, das interferências espirituais negativas
que vinham observando. Então, já sabiam que estava acontecendo essa interferência. E essas interferências causavam situações embaraçosas no centro, no núcleo, né? Volta e meia acontecia um negócio que eles já se sentiam, não tinha como nem explicar. Bom, embora divertidos pelos mentores, aí Miranda vai colocar aqui, que é muitas vezes para nós também, né? Embora divertidos pelos mentores quanto à necessidade da vigilância, como sempre acontece, pensava-se em perigos que viriam de fora, quando a problemática mais séria era interna. Então, a gente sempre acha que é um obsessor, que é uma influência, coisa e tal, e a pessoa que está invigilante. O problema é interno, é você com as suas chagas morais, que vai atrair aquela vibração. Foi o caso dessa entidade que apareceu ali, porque ele fala, ele não é inimigo do Eduardo, ele está atraído porque ele tem. Ele falou, para a gente é fácil, é só lá aguçar. A primeira entidade fala, foi só aguçar o que ele tinha de ruim, né? E se ficar ali junto dele, usufruindo, né? da parte que eles conseguiam aguçar nele. Então, ele fala que ainda por cima, isso aí aconteceu através de quem mais deveria zelar pela conduta e pelo bom andamento das atividades cristãs, né, daquele local. Bom, com grande emoção, o Eduardo pediu desculpa, perdão, a fim de que não fosse negada para ele a assistência fraternal e se evitassem comentários desnecessários em torno do acontecimento. Deve ter pedido o pessoal abafar o caso, né? E assim ele esclareceu, por fim, que ele queria se submeter a um especial tratamento pelos passes nas reuniões especializadas. Então, sabia que estava com obsessão e ele precisava desse atendimento. No dia seguinte, ele reuniu a família, com a presença dos filhos e da esposa, expondo as dificuldades pessoais que vinha enfrentando desde há algum tempo e que necessitava da ajuda, da compreensão de todos, particularmente da esposa digna e fiel. Elucidou que já se encontravam separados no tálamo conjugal desde há algum tempo e que gostaria de conceder-lhe, para a mulher, né, a liberdade, através de um divórcio não litigioso, comprometendo-se a submeter-se a qualquer residências que lhe fosse apresentado, caso se a mulher dele, Etelvina, exigisse alguma coisa, né? A senhora Etelvina, também emocionada, concordou com a separação legal do vínculo. Eduardo disse que chegou à conclusão da necessidade de mudar de conduta ainda em tempo dos compromissos incorretos. Continuou dizendo, eu espero perdão de todos ao que eu irei expor agora. Irei ser pai. E não poderei abandonar a jovem a quem iludi e a criança que tem necessidade de nascer. Ao ser informado da gravidez pela mulher a quem me afeiçoei e que tem a idade da minha filha querida, quer dizer, a mulher ela tinha idade para ser filha dele, né? A gente comentou isso. Ele diz, eu cheguei ao absurdo de exigir-lhe que abortasse a criança. Deveria estar louco, possesso, ou com os ambos transtornos. Quanto na tribuna espírita, eu ensino que o abortamento é um crime hediondo. Se os meus filhos, Etelvina, forem capazes de me compreender, perdoar, e mesmo que lhes pareça difícil o perdão, pelo menos desculpar-me pelas ações pérfidas que venho praticando, e ele não pôde continuar, porque as lágrimas o embargaram. Era sincero o seu arrependimento. Embora amparado pelo irmão Elvídio, com a nossa presença transmitindo-lhe coragem e valor moral, tratava-se de um momento muito grave e significativo. Dona Etelvina foi a primeira a responder-lhe com muita emoção. Desde que falhamos no relacionamento conjugal, mantenhamos a fraternidade, a amizade em homenagem aos dias bons que vivemos e em retribuição aos filhos que Deus nos concedeu para encaminhar-lhe. Aceito a proposta de divórcio sem pressa e nem exigência. Em seguida, os filhos abraçaram-no, compreensivos e doloridos. O companheiro arrependido propôs: poderemos orar em agradecimento a Deus em favor da nossa união permanente e por ter me dado forças para ser honesto com a minha família. Como todos concordassem, né, isso ele orou com unção, enquanto nós outros, porque estavam todos lá os espíritos, né, estava o vídeo e Miranda, todo mundo, os espíritos presentes, aplicamos passes em todos e participamos da ação de graças dessa tarde inesquecível. A psicosfera ambiental modificava-se ante a transformação pessoal do chefe do lar, facultando, assim, a visita de espíritos amigos e familiares que se encontravam com dificuldade em dar assistência ao casal, desde que os inimigos do bem se haviam apossado das reservas morais do paciente. Você vê que só assim agora, quando ele se modificou, que ele está
os espíritos mais, né, amigos, familiares, aqueles benfeitores, podem se aproximar mais da assistência, não estão com dificuldade da assistência, porque você bloqueia, né? Você não canaliza ali com a vibração, e aí eles não estavam chegando para ajudar, não tinha como ajudar. Então, aqui algumas referências, rapidinho, para a gente poder dar um intervalo para comentar. Tem o livro Apostilas da Vida, de Chico Xavier com André Luiz, capítulo 17, Casamento e Divórcio. Aí vai dizer que o divórcio é uma edificação adiada, é um resto a pagar do balanço do espírito devedor. Isso geralmente acontece porque um dos cônjuges veio a esquecer de que os direitos nas instituições domésticas somam deveres iguais. A doutrina espírita elucida claramente o problema do lar, entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer, segundo os compromissos anteriores, em que marido e mulher assinaram o contrato de serviço antes da reencarnação. Dois espíritos sob o aguilhão do remorso ou tangidos pelas exigências da evolução, ambos portando necessidades e débitos, encontram-se ou reencontram-se no matrimônio, convencidos de que a união esponsalícia é, sobretudo, o esquema de obrigações regenerativas. Auxiliemos na Terra a compreensão do casamento como sendo um comércio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Compreendamos aqueles que não puderam evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta no lugar deles, os obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados. Mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável de interesses da alma perante Deus. E no livro Constelação Familiar, do Divaldo Franco com a Joana de Anjos, capítulo 25, Tragédias no Lar, tem também um trechinho que foi comentado, que a família é, portanto, o lugar seguro onde os espíritos se encontram para o crescimento moral, devendo sempre ser fortalecida em qualquer circunstância, a fim de que desempenhe a tarefa elevada a que está destinada. Vamos dar uma paradinha aqui para que a gente possa fazer os comentários. Agora, vamos ver o que a gente consegue falar aí. Vou tirar meu áudio. Bom, aí, muito importante a questão da vigilância, né? Quando a gente precisa, né, ter esse cuidado, ter sempre vigilância no nosso dia a dia, porque nós todos somos sujeitos, estamos sujeitos à influenciação, e se nós nos blindarmos moralmente, fazendo o nosso melhor, porque ninguém é santo, ninguém vai sair daqui da terra santo, nós somos falhos, cometemos diversos erros, mas se a gente tiver essa vigilância, esse cuidado conosco, né, nos pensamentos principalmente, porque os pensamentos também são os que atraem, né? Então a gente não sintoniza com essas energias e os irmãos equivocados, né, digamos assim, eles não vão encontrar ambiente, porque você é uma fortaleza, você está em luta diária, né? Eu acho que a vigilância é aquela coisa, gente, eu acho muito difícil, mas é muito necessário que a gente pratique, né? Que a gente passe nosso dia a dia, o nosso comportamento, inclusive com tudo, gente. Quando nós observamos aquelas coisas que a gente faz, a gente olha de fora, né? Aquilo tudo que a gente faz, que a gente fazia e que a gente está tentando se modificar. Quando a gente observa que, olha, eu faria daquele jeito em outros tempos, aquele jeito errado, né? Então é tão bom quando você percebe que você melhorou naquilo, né? Mas ainda tem outras coisas para melhorar, mas assim, se aceitando, entendendo que demora, que é difícil, para a gente não ter ansiedade, né? E porque também qualquer sentimento negativo
vai nos abrir portas, né? É a vigilância, gente. Eu acho que é a nossa, é o segredo aí. A Céia pediu para falar e depois a É, Bia. Vamos lá. Alicéia, fala aí. Boa noite, no caso sou eu, que gostaria de falar, que estou aqui no microfone, enfim. Só para reforçar que, assim, apesar de todos os erros, todas as falhas, pelo menos esse irmão Eduardo ele conseguiu perceber que ele tinha errado, conseguiu assumir o erro dele, enfrentar e tentar reparar, que é aqueles processos que você já falou algumas vezes, do arrependimento, expiação e reparação, que ele, claro, ainda está na fase do arrependimento, mas que pelo menos já é um grande passo a subir que errou e tentar ir trabalhar nisso. Ele estava sob também a ajuda do doutor Bezerra com a equipe. Ele tá no arrependimento, mas ele já propôs um plano para reparação também. Então, ele já está no caminho, né? Isso mesmo. Essa geralmente é a parte mais difícil. Exatamente, que ele falou, ele agradece porque ele conseguiu fazer. Eu vou, depois, se der tempo, vou contar o caso do outro livro, que é justamente o contrário que você está falando aí. O cara avisaram, mas ele não conseguiu. Passo para a Bia e depois para a Denise. Acho interessante observar, né, como é importante a gente, ao dormir, né, fazermos preces, nos conectarmos com os mentores maiores, né, porque, né, no caso do seu Eduardo, né, ele no plano espiritual, né, ele recebeu todos os insights, todas as conversas para modificar o pensamento dele, né, que ele estava até então querendo o aborto. E aí no plano espiritual ele vê, não, eu estou totalmente equivocado, né, tanto quando ele volta, né, para, né, acaba o período do sono, né, do desdobramento, ele faz justamente tudo aquilo, né, ele toma todas as condutas corretas que ele precisava tomar, né, ele pede desculpa para a moça que está grávida, né, ele se separa, se divorcia da mulher, né, explica para os filhos, enfim, para você ver como é importante, né, esse amparo da espiritualidade, né, esses conselhos que a gente recebe durante o desdobramento do sono. Era isso que eu queria observar mesmo do texto. Ô, Bia, você está falando isso, eu tô relendo os livros do Miranda, no Trilhas da Libertação, que é o mesmo que eu vou dar outro exemplo, tem um capítulo, praticamente metade do capítulo, o Miranda, aliás, não é o Miranda, é um benfeitor que está com ele, não sei se é o Bezerra, não, é o doutor Carneiro de Campos, ele vai falar exatamente isso, se as pessoas estivessem mais conectadas antes de dormir e ficassem nessa, né, na hora que acorda também, dá uma paradinha para ver o que você passou pela noite, você recebe muito conselho, você recebe muito, você trabalha, estuda, dependendo do, né, que você estiver pensando, mas ele fala que é super importante, não só para a gente ficar tranquila, mas para a gente poder ficar atento ao que a gente vai receber de mensagem. Então, metade do capítulo ele fica explicando sobre isso. Eu achei importante, você falou, depois eu vou até ver se eu consigo tirar uma foto desses trechos para colocar aqui no grupo para vocês verem. Denise, vai. A importância da oração, né, Su? Como é que a oração pode conectar as pessoas? E aí, você vê só, não é só a traição dele, né? A aceitação da esposa, já que já tinham separado. Porque imagina o constrangimento diante da sociedade dessa esposa que está com o marido, que engravidou uma moça com a idade de ser filha dele. É muito constrangimento. Né? Presidente do Centro Espírita, olha só. Não. E mais importante ainda, o perdão. Né, amor? O perdão de perdoar. Porque não adianta você só perdoar e aí, enquanto você estiver por perto, e os filhos também, não martirizar aquela pessoa. Porque se você perdoa, você não pode martirizar aquela pessoa que te traiu, que te expôs, que te angustiou por algum momento. Né? E aí o perdão. Eu acho que o mais importante é esse perdão e não torturar o outro. É uma das coisas. E a segunda coisa, na hora das orações, né, eu sempre faço isso e ainda não tenho esse benefício de receber todas essas informações na hora que a gente dorme e que a gente pede para que nosso anjo
da guarda fique sempre do lado da gente, por onde a gente for, ou para estudar, ou para observar alguma coisa, e que a gente consiga escutar os conselhos dele. Que o Senhor permita que a gente possa ouvi-los e receber esse conselho para poder praticá-lo. Porque muitas vezes teu anjo da guarda está ali falando, e você não está percebendo isso. Então, é importante que você peça a Deus, para quem você estiver orando, a espiritualidade, seus mentores, que você possa receber e entender essa mensagem. Esse capítulo é um pedaço muito bonito, eu não consegui ler todo, mas eu achei interessante esse perdão, o que a oração faz quando está todo mundo reunido, o que a oração faz, porque a gente não sabe a força que a oração tem, né? A força, porque a gente, às vezes, quando impossibilitou tudo, vamos orar, né? Vamos pedir pela oração, pelo perdão, em tudo. Como a oração é forte, gente, é muito importante isso, né? Eu acho que é isso. É mesmo, e no final do capítulo eu vou botar um texto adicional só sobre isso, sobre a oração. Você sempre fala e é muito importante. Esse capítulo é pequenininho, mas agora faltam 2 páginas só, mas ele tem um monte de informação. E aí, nos comentários, nós vamos ver algumas coisas também sobre o que vocês falaram. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem tantas coisas boas para falar, né? A gente fica até... Hoje está bom que tem bastante assunto. Então, vamos continuar aqui com o texto. Capítulo 6. Então, aí, paramos aqui, né? Então, uma semana depois desse encontro no plano espiritual, né, o Miranda está contando, o Eduardo procurou a jovem Iracema. A gente aqui terminou, ele não... Deixa eu lembrar aqui, eu tinha acabado de falar com a família dele, né? Ele não tinha falado com a Iracema ainda, né? Terminamos aqui. Então, mudou a atmosfera em casa e tudo. Aí, agora, ele vai encontrar, uma semana depois que eles se encontraram no plano espiritual, o Eduardo vai procurar a Iracema, um dia de reunião no centro, que ele está contando lá, terminou a reunião, ele chegou perto dela e... vai falar aí embaixo. Então, ele procurou a Iracema, mas ela estava em profundo abatimento, ela também foi na reunião, né? E viu que ele estava revoltado, que ele não queria ter o filho, coisa e tal. E foi o resultado daquela reunião que ela participou, e ela sabia que o amante não queria o filho, né? A informação do seu ventre. Estava magoada, aturdida, mas estava sendo assistida pelo Germano Passo, aquele espírito que fazia, né? A Bione aplicava os passos. Ela estava sendo atendida por quê? Para não tombar nas malhas das entidades frívolas e perversas que pululam em toda parte. Ou seja, fica aquilo ali falando, tá vendo? Ele não te ama, no ouvido, né? Você tem mais aí aquela história de querer que a pessoa se mate, coisa e tal, que ela até ameaçou, né? Falou que qualquer coisa ela ia se matar e ia fazer um bilhete dizendo que foi ele, culpa dele. Mas aí terminou a reunião no centro e o Eduardo chegou perto dela e convidou ela para ter uma conversa. Ela aceitou, eles foram para a residência dela, mas ela já estava notando que estava uma mudança de tratamento com ela, né? Que era oferecido pelo companheiro. Quando chegaram ao modesto apartamento, ele explicou. Eu estava colhendo energias para esse momento. Desde um sonho que eu me vi envolvido por entidades das sombras e libertado pelos benfeitores espirituais, que algo me aconteceu em profundidade. Aqui estou, para reafirmar-lhe o meu amor e dedicação, inclusive assumindo a responsabilidade pelo nosso futuro filhinho, que em breve teremos em nossos braços. A jovem nem acreditou, né? Que aquele ao seu lado era o mesmo homem que não fazia muito, estava induzindo ela ao abortamento criminoso. Aí ele contou, né? Porque as coisas que aconteceram, ele sintetizou os acontecimentos dos últimos dias, desde o afastamento da diretoria da instituição até o divórcio que ele propusera à esposa. Muito comovida, a moça sentiu-se envolvida pelas vibrações da esperança e da alegria incontida. Agradeceu a ele a coragem e as propostas apresentadas, lamentando os prejuízos que aquele acontecimento, aquele afeto entre ambos causou. Inclusive, ela, no texto fala que ela ficou com pena da esposa dele, da Etelvina, né? Etelvina. E aí, pronto. Aí, se sentindo amparada, né? Sentindo a presença dos espíritos amigos
que ali nos encontrávamos, estava todo mundo esperando para a conversa também, ver até onde, né, que se ele ia continuar naquela vibração boa. E ela pediu para ele que fosse feito um estudo do Evangelho de Jesus, a fim de curar com bênçãos as emoções do momento. Aí ela pegou o Evangelho, segundo o Espiritismo, oraram juntos e renovaram o ânimo, abastecidos de fé e coragem para os inevitáveis enfrentamentos e cobranças a que seriam submetidos. A gente fala até que o capítulo era o capítulo da resignação, obediência e resignação, o capítulo. Mas aí, para não ficasse muito detalhe, eu tirei essa parte, mas era para obediência em primeiro lugar, né? E obedecendo às leis de Deus, né? E a resignação. Aí vai passar um parênteses aqui, justamente o que vocês comentaram aí, se foi Denise, mais alguém. O que acontece quando a gente tem as pessoas, em vez de ajudar, né? Não só ali a família, os amigos lá, o pessoal do centro. Aí ele coloca que os julgamentos das pessoas amigas são como terríveis armas de que se utilizam para exigir superior conduta do próximo. Então, mostra como se estivessem, as pessoas estão julgando, como se elas estivessem com a túnica nupcial da elevação e da falta de erros. Por isso, a lição do mestre em relação à mulher surpreendida em adultério é sempre atual e oportuna. Quem estiver isento de pecado, ou seja, de erro, de culpa, que atire a primeira pedra. Então, isso aí, a Denise comentou que assim, o perdão às pessoas amparando ali, naquele momento ele foi, né? O pessoal do centro ampararam ele, né? Colocou ali pelo texto, e viram que a fraqueza, a fragilidade humana, todos nós, né? Então, viram ali uma pessoa que poderia ser qualquer um de nós, né? E aí eles se prontificaram a ajudar. E agora ele completa dizendo aqui, o Miranda, no processo evolutivo de todos nós, sempre assinalamos os equívocos e os fascínios pelo erro, por estarmos impregnados dos velhos vícios que trazemos de reencarnações passadas. Felizes são todos aqueles que reconhecem a própria vulnerabilidade e tentam ser melhores hoje do que ontem, que buscam superar as más inclinações e, através dos mecanismos da austeridade e do bem proceder, vão se libertando das chagas morais que infelicitam, com a coragem de subir aos cumes dourados da vida para respirar o puro oxigênio do amor e da caridade. Então, foi aqui também, o Pedro comentou que ele teve, né, que ele foi corajoso, né, e foi bom que ele reconheceu a vulnerabilidade, né, e está buscando superar a má conduta que ele teve, agora um mecanismo agora de bem proceder. E aí também Miranda continua falando, chamados santos do deserto, do cristianismo primitivo, procuravam fugir do mundo, silenciar as vozes clamorosas das paixões internas, para que na meditação, na frugalidade da alimentação, vencessem as tentações da carne. E muita gente da Terra também faz ainda algumas seitas, né? Algumas religiões ficam nessa de vou ficar meditando, vou comer pouco, aí vem a tentação da carne. O que acontece? Mas se distancia e se isola do mundo. Na hora que ele vem no mundo, aí vem aquele fato que é assim que a gente evolui, a gente só evolui no convívio com o próximo, a gente não evolui sozinho. Então, no momento que vai em contato com o outro, aí eles vão ver o que é a realidade, né? Então, muitos acabam perdendo o equilíbrio. Então, ele fala que também, na época do cristianismo, também mais tarde surgiram os mosteiros, verdadeiras fortalezas que os livravam da perturbação humana. Então, aí, aquele pessoal para o mosteiro também, ficar afastado de tudo. Ignoravam, em sua ingenuidade, que o corpo reflete os impulsos, anseios e hábitos do espírito que o habita. Então, quem comanda é o espírito, quem pensa é o espírito. Então, você sendo uma pessoa, um espírito que já tem uma carga de vícios antigos de outra existência, você pode ficar ali isolado, mas por dentro, né, aquela coisa está por dentro, comendo a pessoa não está trabalhando nada, aí entra em depressão, entra em outras coisas psicológicas, psiquiátricas até, e aí, no caso, a pessoa deve trabalhar isso, né, esses impulsos, com amor e compaixão, embora com perseverança e austeridade. Ao Espiritismo, coube a tarefa incomparável de registrar a caridade como a única forma de conseguir-se a autoiluminação.
de viver-se a existência plena em qualquer injunção da caminhada evolutiva. E aí termina o capítulo, ele falando: saímos da residência de Iracema com entusiasmo, pois que o primeiro tentame do nosso labor estava se coroando de bênçãos. E agora tem umas referências aqui do Livro dos Espíritos, das leis morais. A história, a Denise comentou, das preces. Na pergunta 663, Kardec vai falar: podem as preces, que por nós mesmos fizermos, mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E a resposta é: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Nos dão força para que a gente suporte, e ela não fica tão forte, tão rude. Aquela aflição, aquela prova, né? Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, como bem sabes. As súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais, de ordinário, que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor o milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes, também, mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, quando a gente faz a prece, a gente se fortalece e aí tem uma ideia, inclusive, né? Vamos escutar, né? Quando a gente canaliza com os bons espíritos, vamos escutar alguma maneira, alguma ideia que a gente possa, realizando o nosso próprio esforço, sair dessa dificuldade. Agora aqui eu tenho esse textinho, que é o texto em louvor da prece. Vou passar para vocês também, para depois a gente comentar. É um texto do Emmanuel, no Livro da Esperança. Em louvor da prece. Pediste em oração a cura de doentes amados e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustação da moléstia e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, olha a caridade aí, granjearás paciência e serenidade, entendendo, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis. Que o desastre se constitui em medida de emergência para evitar calamidades maiores. Que a mutilação física é a defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto de compulsão e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseverarmos na prece, com o serviço das boas ações, visando de novo a prece com fazer o bem, boas ações, caridade, que nos atestam a corrigenda, a breve trecho, perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o Espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável
começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra, sem alarde, o serviço que se deve fazer. Emmanuel, no Psicografado do Chico, no Livro da Esperança. Muito bonito esse texto, né? Então, vamos lá comentar agora bastante coisa. É um texto lindo, né? É exatamente isso aqui. É que a gente não sabe a importância que ela tem. E aí, às vezes, nem resolve o nosso problema, né? Mas suaviza tanto que aí você consegue encarar ele com mais tranquilidade, atravessar uma fase ruim com mais tranquilidade. Às vezes a gente acha que está tudo muito mal, e aí com uma prece a gente começa a ver uma luzinha lá no túnel escuro, né? Eu acho que isso é importante, realmente muito lindo esse texto. Fala, Céu, Pedro, pode falar. Ô, Su, é uma coisa muito séria que é nesse capítulo de hoje. A pessoa, quando está mergulhada na obsessão, realmente é uma coisa muito complicada, muito difícil. Muito. Porque a pessoa, se não tiver ajuda, não consegue sair, né? E outra, a prece é o recurso que eu vou te dizer, Su, que eu já vivi um caso assim, há muitos anos atrás. E eu vou lhe dizer que o caminho foi árduo, muito complicado, porque se eu não tivesse conseguido encontrar mãos amigas e através da ajuda da prece, quando eu percebi que eu precisava de ajuda e que eu tinha que buscar realmente com muita garra, você sabe da história, assim, mais ou menos o que eu já te falei, que a prece, a gente recebe muito socorro, muito. Tanto que muitas das vezes a gente nem tem a dimensão da quantidade de ajuda que a gente vem recebendo. Eu falo muito isso com o Pedro, que às vezes o Pedro fica se questionando, que ele fala, mas eu caí de novo, aí eu falo para ele, busca na prece a sustentação para você conseguir. Vai chegar um dia que você não vai vacilar mais no pensamento. Mas, até chegarmos lá, temos que persistir no estudo, na prece, porque o caminho é árduo. E todos nós estamos sujeitos à obsessão. E outra, o pior de tudo que eu já percebi é que quando você nega, não, isso não vai acontecer comigo. Aí é que acontece, Su. Aí é que acontece. Eu tenho conversado muito com o Pedro. Esse capítulo de hoje foi tudo que eu queria, muitas das vezes eu não consigo passar para ele, foi o que ele precisava escutar. Tanto a respeito do que a gente vai caindo, levantando, aprendendo, mas persistindo e com muita ajuda, através da prece, através dos nossos amigos espirituais, a gente vai conseguindo vencer um dia após o outro. Eu falo isso para o Pedro. E, assim, é um negócio que a gente está sempre querendo o milagre, a salvação absoluta. A gente quer fazer a oração e sumiu tudo. Todos os problemas foram resolvidos. Só que muitas vezes, quase sempre, na verdade, é uma coisa muito sutil, porque você precisa passar por aquilo, você precisa aprender, mas o socorro não é negado, então é uma coisa sutil. É uma ideia de, será que é nisso aqui que eu estou vacilando? Tá, então ok, como é que eu posso trabalhar? Aí vai vindo, aí você vai começando a trabalhar, vai ser difícil.
Nunca é fácil. Se fosse fácil, a gente não vinha para cá. Essa é a minha política. E que a gente vai pouco a pouco. O autoburilamento é muito difícil, porque um diamante, para virar um diamante do carbono, não é um processo fácil. Então, São muitas intervenções. uma hora a gente chega lá. Com certeza, temos muitos anos pela frente ainda, e já passamos por muitos anos para trás. A gente está muito melhor agora do que a gente já foi, com certeza, já sabemos disso, já fomos aí, a gente vê pelos exemplos do livro, e aí a gente vem evoluindo, cada vez que a gente conseguir trocar um hábito que não é bom por um hábito melhor, a gente já está, né, conseguindo uma virtude. Isso aí é devagar, não tem jeito. A natureza não dá saltos e nem a nossa evolução vai dar saltos, e a gente tem que manter no caminho. E aí nós temos esses instrumentos, né? A oração, fazer o bem, a caridade, então tudo estudo, entendeu? Piscando a luz aqui, que se acabar antes, a Carla continua. Agora eu também. Então, agora aqui, terminando o texto, a gente pode... Vou passar para vocês esse texto. Só avisar você, a gente aqui também não está começando a passar por... A gente está sentindo que o tempo já está mudando aqui, e eu estou com medo também de faltar luz aqui também. Aqui também já está faltando. Então, estamos terminando. O texto acabou. Então, no caso, vou passar esse texto da prece também para o grupo, tá? E o capítulo 6. E aí, semana que vem, dia 21, é terça-feira de carnaval, a gente não vai estudar. Voltamos na última terça de fevereiro, que vai ser dia 28, para a gente continuar o capítulo 7. Mas se alguém quiser falar alguma coisa aí, ainda é 8h30, dá para a gente falar um pouquinho. Se cair a conexão aqui, a gente já sabe que aí termina, a Carla termina aí. Querem comentar mais alguma coisa? Esse pedacinho aqui agora reafirmou muitas coisas que vocês falaram, né? Foi muito bom. Com a fala de vocês, né, eu lembrei do caso daquele médium Rafael, que aparece aí na história também, né? Que justamente os irmãos menos adiantados, né, os obsessores, eles sabiam da fragilidade dele, e ele o tempo todo, né, se policiando, né, colocando tentações na vida dele, mas ele não, né, seguindo no caminho reto. Para você ver já o nível, né, que ele já adquiriu de moralidade, né? Ele já não cai mais, né, nas antigas armadilhas, né, que vinha de outras vidas, né? E eles sabem que ele tem essa chaga, né? Eles vão ali porque eles sabem que tem, mas só que o que acontece? Você falou agora, ele tem outro, a parte moral dele está fortalecida. Mesmo assim, ele volta e meia falou que tinha lá, no outro capítulo, né, falou que ficava, né, o pessoal ficava perturbando, e os amigos ficam achando, desconfiando, que ele, né, acho que você não gosta de mulher, coisa e tal, e ele está se mantendo. Mas é porque esforço dele, esforço e dedicação dele, já está conseguindo já evoluir um pouco. Nessa existência, ele está conseguindo ir na próxima. Se a gente consegue passar numa existência, nenhuma situação, a gente consegue subir um degrau, a gente não desce esse degrau mais. A gente pode, na outra existência, fazer uma outra coisa, uma coisa que não é da lei de Deus, porque o nosso negócio é seguir a lei de Deus. A lei de Deus está onde? Na consciência. Ela é uma das leis morais. Quando começa o capítulo, estou estudando isso agora, Livro dos Espíritos, terceira, nas leis morais, aí Kardec pergunta, o que é uma lei natural? Aí vai falar, é a lei de Deus. E então, a lei natural, a lei moral é uma lei natural, que é a lei de Deus. Aí depois pergunta, onde está a lei de Deus? Na consciência. E ele fala que a lei de Deus, dizer que essa lei é imutável, é verdadeira, e é a lei que é para a felicidade do homem. Aí, o que até na palestra que eu mandei para todo mundo aí, não sei se mandei para esse grupo de estudo, o Simão Pedro fala. Então, o que a gente conclui? Se a lei de Deus está na consciência, a nossa felicidade é a lei de Deus, a felicidade está na nossa consciência. Nós temos a felicidade dentro de nós. É só a gente conseguir acessar, porque a gente vai e sai da lei de Deus. A gente não segue a lei de Deus. E aí a gente fica infeliz. Então, infeliz é a negação da felicidade, é a negação. Aí você vai não seguir a lei de Deus, você fica feliz porque você quer, porque a opção está lá. Tanto que a gente faz as coisas... vontade, né, Su, para se manter então, aí firme. você tem que estar com isso, a tal da consciência tranquila, consciência limpa, porque você até fica sentindo... Não se sente muito bem, né? Porque você está saindo da lei de Deus que está na sua consciência. Quando você erra, a tua consciência fala, a tua culpa aflora, né?
fica ali e fala assim, olha, puxa só, olha só, tu fez isso errado. Se afastou. Enquanto você não chegar lá e falar assim, tá, eu, às vezes, perdão, ou pedir desculpa à pessoa, ou então fazer alguma coisa para contrabalançar o seu erro, a sua consciência fica ali fazendo tim, tim, como se fosse um pêndulo de um relógio te informando, ó, tu tá errado, ó, tá errado, né? A Isso para quem consciência está mais consciente. quando a gente, A consciência faz isso. A consciência faz para quem está consciente, né? Porque tem uma turma de gente aí que está não. Mas isso que eu ia falar. Tá dormindo, principalmente né? quem faz autoconhecimento percebe isso com mais facilidade. Ou está ligado mesmo querendo lá, não se afasta das leis de Deus. Porque a pessoa que está lá seguindo, como a gente está aqui estudando, está tentando se informar, e a gente está nessa sequência, assim, estamos conscientes, mas tem muita gente que não quer nem saber. Quanto menos souber, melhor, né? E aí, pronto, aí não consegue mesmo seguir. Quando a gente já tem a virtude, né, a gente não erra mais, né? Isso aí. É que a gente falou, quando a gente pega, sobe um degrau, aquilo ali você não erra mais. Então, por exemplo, lá a gente viu lá no primeiro que a gente estudou no Rumo do Mundo de Regeneração, que eu fiquei até impressionado, como é que aquela médium que estava lá toda se arrastando e os espíritos trevosos atacando ela, aí contou a história dela, ela tinha sido uma Clarissa, né, da Clara de Assis, em 1200 e pouco. Mas aí passou uns anos, lá 1500 e pouco, ela foi, já era uma pessoa inteligente, coisa, um casal, não sei de onde, mas ela foi quer dizer, essa parte dessas, eles chamam ali de uns méritos, né, dela, estava guardado. Aí ela vai, teve lá um problema lá, sei que assim, teve um escravo dela lá que ele vai e morre por culpa dela. Ela fez algumas, vamos dizer, algumas crueldades e ele morreu. E aí também, não sei se foi nessa mesma ou foi na outra, ela também, o marido morre, ela vai e se suicida. Quer dizer, cada vida, ela teve uma coisa, teve que seguir um caminho, aí uns ela entrou com virtude e outros ela caiu no erro. E aí, cada erro que a gente consertando, reparando, a gente vai evoluindo. E errando daqui e tendo uma virtude dali, nós vamos construindo. Cada pedra que a gente recebe, é o que eu falo, vamos colocando no chão, vamos fazer escadinha. Cada momento que a gente consegue lidar bem com essa pedra. Né? Oi? Você falou? Vai aos pouquinhos. Pois é. Vai aos e aí você tem que aproveitar. Cada coisa... Aproveitar todo fato que vem para a sua vida, seja ele qual for, que aí você aproveita olhando pela ótica dos caminhos do roteiro de Jesus. Aí o que eu faria? O que Jesus faria? Né? Eu estou seguindo aqui a lei de Deus. Aí, ó, você sabe, a lei de Deus tem lá, e Jesus nos trouxe, né? Todas, vamos dizer assim, quais são as leis de Deus, estão ali detalhadas todo ao longo do Evangelho, e aí você tem aquilo ali para você situar. Né? Nós que estamos estudando, estamos mais despertos, não é esperto, estamos despertos, e a gente também está consciente, fica mais fácil. Agora, vai ser cobrado, né? Muito será cobrado quem muito está sendo dado. Gente, 8h33, quem mais fala aí? As trovoadas estão aumentando aqui. Só comentar que um negócio que a gente também tem que tomar muito cuidado é que às vezes a gente acha, isso daqui eu já aprendi, não erro mais, só que é quando a gente está mais suscetível à falha. É quando estamos perto de alcançar alguma coisa. E muitas vezes a gente tem a ilusão de que já passou, mas se está falhando é porque ainda não acabou. Perfeito. Quando você acha que você está sabendo de tudo, aí você, com certeza, quanto mais você acha que está sabendo, mais você não está sabendo de nada. A gente sabe que a gente já está mais forte. Eu gosto de falar assim, estou fortalecendo. Estou fortalecido aqui, mas que não vou errar, qualquer um de nós vai errar o tempo todo. E nós não estamos nem assim, tem alguém que erra, não. Aqui no planeta Terra, a grandíssima maioria, pouquíssimos são aqueles missionários, aquele pessoal que a gente já estudou, né? Que veio de outro planeta. Mesmo assim, eles devem ter uns errinhos de vez em quando, mas assim, todo mundo vai errar, porque nós estamos aqui porque a gente ainda não conseguiu sair daqui por causa da nossa vibração. Então, nós vamos melhorando cada pouquinho, cada momento, cada existência e tudo. Só que, realmente, quanto mais você acha que já sabe tudo, menos você sabe. E aí demonstra a sua falta de sabedoria, né? Sultânio, assim, para encerrar, só um comentário rápido, eu me lembrei de um texto que eu li recentemente lá na congregação, do livro Vinha de Luz,
que diz assim, que pedes? E aí ele vai né, Jesus, né, falando, que pedes a vida, amigo. Aí os ambiciosos reclamam reservas de milhões, os egoístas exigem todas as satisfações, etc, etc. E aí, no final, ele fala, que pedes a vida? Não te esqueças de que, talvez nessa noite, pedirá ao Senhor a tua alma. E eu achei esse texto tão maravilhoso, porque a gente... Isso é mais assim, volto lá para aquela história lá da vigilância, porque a gente tem que estar preparado. Será que hoje, nesse momento, o que a gente fez hoje, o que a gente falou agora, a gente desencarna bem? Será? Eu acho que... É claro que a gente vai ficar pensando, e se eu morrer agora e tal. Não é isso, mas é para a gente ter aquela sensação, né? Não, eu preciso fazer o melhor, né? Eu preciso estar sempre fazendo o meu melhor, por mais difícil que seja. Toda vez que eu tenho uma discussão, como eu falei, né, gente, a gente é falho, né? Então a gente está naquele processo, né, de melhorar, de se melhorar, mas tem vezes que a gente entra em alguns atritos. Aí, quando isso acontece, gente, me dá uma coisa, assim, um arrependimento tão grande depois. Eu me lembrei muito da Denise, né? Denise falava isso, agora ela está mais controlada, eu achei tão legal isso, que ela hoje ela é controlada no bom sentido, assim, de saudavelmente controlando essas emoções, né? Então, aí Pelo a gente fica tão... autoconhecimento. Pelo autoconhecimento. Quando a gente fica tão arrependido, ou seja, aquilo já não é legal, né? Se você está se sentindo mal com aquilo, se você não sente nada, ou se você está nem aí para aquela reação, é porque tu está dentro daquela situação mesmo, né? Você precisa Então é um perceber. psicopata. Psicopata também não sente É, nada. mas quando a gente percebe, né, que aquilo não está legal e se arrepende, então a gente está dando nossa consciência está nos alertando, né? Ó, tem alguma coisa errada aí, eu acho que você está precisando fazer algumas mudanças. E aí, devagarzinho, quer dizer, quando a gente se arrepende, né, é aquilo ali. Aí, se de repente Deus pede a nossa alma, como disse aqui a Emmanuel, né, nesse texto, o que a gente faz, né? Então, evitar, né? Usar pelo menos esse texto como um norte, para que a gente pense sempre, lembre sempre que a gente precisa melhorar, né? A gente precisa vencer essas e outras dificuldades, porque são muitas, né? Então a gente vai fazer devagarzinho, um a um. E, poxa, eu achei esse texto e muito a ver com o que a gente está falando hoje, né? No estudo de hoje. Eu separei por isso, que eu também, eu nem sei se alguém indicou lá, ou eu achei, eu falei, gente, esse texto aqui, ele mostra justamente o que você fala, está rezando e não deu, você acha que não deu certo, né? E aí, no final das contas, você tem que continuar, e fala, persiste. E aí, a prece junto com a caridade. Então, você está falando, se levar a alma hoje, o que a gente sempre tem que pedir é que nos encontre trabalhando ou estudando, né? A gente esteja na tarefa que a gente esteja fazendo ou que o que pede ali, você faz a prece e trabalha. Ou a gente está trabalhando, ou a gente está estudando, mas que a gente esteja consciente, não esteja fazendo nada errado na hora, porque se a gente estiver numa boa vibração, a gente consegue carregar essa vibração e também continuar em sintonia, né? Porque a gente sabe que tudo é sintonia, tudo é vibração e ressonância. Nós vamos conseguir, gente. A gente vai ter que seguir em frente, nós vamos juntos, não tem erro, não. Carlinhos, você faz a prece para terminar, já é 20 para 9, e eu quero ver se eu Tá legal. fecho para poder passar para o Zoom, né? Passar para o YouTube, tá? Antes que acabe a luz. Tá, vamos lá, gente. Senhor Jesus, obrigada pelas lições da noite de hoje, por nossa assistência, por essa assistência maravilhosa que recebemos nesse agrupamento, nessa união que a gente faz para fortalecer os nossos estudos, com essa troca maravilhosa que nós fazemos aqui. Permita, Jesus, que no próximo dia de estudos, nós todos estejamos aqui novamente, aprendendo, trocando ideias,
e fazendo com que esse mundo recebam vibrações de luz, de paz, e que essas vibrações sejam trazidas para nós também. Obrigada, Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Foi uma alegria e a gente possa estar junto aqui mesmo, né? Agora vai ter uma semana aí de férias, mas estaremos juntos e vamos continuar. Cada livro desses, esse livro também, Perturbações Espirituais, ele vai trazer muitas perturbações, mas é bom que tem muito exemplo, né? Eu depois também, na próxima vez, eu trago tem nesse livro que eu estou lendo, Trilhas da Libertação, ele tem pedaços daquele livro que tinha que estar dentro desse aqui, que assim, o livro é de 1995. Desde aquela época, o Miranda já falando, trazendo esses alertas. Ele vai explicar como é que funciona essas reuniões, né? Mediúnicas. Ele vai falar como é que ficam os espíritos. Até tinha separado, mas uma que eu estou com uma luz meio estranha, não estou conseguindo ver o texto, depois eu tiro. E tem muitas coisas interessantes, né? Que cada um ele pega alguns espíritos e conta a história daqueles espíritos que estão em obsessão. No caso, esse aqui nosso agora é o Eduardo, né? Mas vamos seguir em frente. Então, dia 28 a gente volta, 28 de fevereiro, tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima. Beijo, tchau, Beijão, tchau. gente. Beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Terezinha. Boa Tchau, noite. Boa gente. noite. Boa noite, Boa noite a todos. Boa todos. noite a todos. Boa noite a Boa todos. semana, bom carnaval. E Obrigada também, bom pelo estudo. feriado. Foi maravilhoso, Sultane. Obrigado.